Eficiência global. Eficiência evidenciada desde a geração de energia primária até a disposição da água ao usuário final. Eficiência local é a eficiência do aparelho utilizado para disposição de água quente ao usuário final. Escaldamento é uma queimadura provocada na pele pelo contato por água em temperatura excessivamente elevada no ponto de utilização. Então, o termo é escaldamento. Estação redutora de pressão. É um subsistema destinado a reduzir a pressão para a distribuição de água fria e água quente. Fonte de abastecimento. É um sistema destinado a fornecer a água para os sistemas prediais, tanto de água fria quanto de água quente. Importante, pode ser que a rede pública da concessionária ou qualquer sistema particular de fornecimento de água. No caso da rede pública, considera-se a fonte de abastecimento é a extremidade, a jusante do ramal predial, bem aquele ponto final ali. Temos ainda junta de expansão, que é o componente destinado a absorver as dilatações lineares de tubulação. Misturador, componente que promove a mistura da água quente com a água fria. Outro termo utilizado é nível de transbordamento. Então, às vezes, a gente entende de uma maneira mais simples, mas a norma lhe trata como um plano horizontal que ultrapassa a borda mais baixa do reservatório, ou o aparelho sanitário também, permitindo o extravasamento de água do seu interior, ou a cota da geratriz inferior, interna, de um eventual extravasor associado. Esses extravasores, eles podem estar lá no reservatório, em pias, em lavatórios, alguns contam com isso. O padrão de potabilidade são um conjunto de valores permissíveis das características e indicadores de qualidade da água destinada ao consumo humano especificado por legislação vigente. Eles vêm por norma na fatura de consumo. Par galvânico é o contato entre dois metais ou ligas metálicas com diferença de potenciais de eletrodo na escala eletroquímica dos materiais, entre os quais se pode desenvolver uma reação de óxido-redução indutora de corrosão galvânica. É um termo mais utilizado, pessoal, é um termo bastante técnico que mais para frente nós vamos explicar. Na verdade, nós vamos explicar depois cada um desses termos, tá bom? Quando nós estivermos lá na norma propriamente dita, quando ela estiver mencionando esses termos. É claro que alguns, quando a gente já fala, como por exemplo, peça de utilização, eu já consigo definir aqui, componente destinado a permitir a utilização da água, em certos casos, ajustar a sua vazão e a temperatura. Então a gente já consegue definir o que é, né? Que ele diz assim, é um componente destinado à utilização da água. Então existem vários que tem nas casas, né? Nos comércios,
também, então a gente já consegue, pode pensar aí, o mais simples, vou dizer, que seria uma torneira, tá? Um chuveiro, uma ducha, enfim. Período de picos de consumo é um intervalo de tempo em que ocorre uso intensivo de aparelhos sanitários. Então, às vezes a gente fala, né, que elevação de pressão, de consumo, períodos, né? Então o nome, período de pico de consumo, isso é legal, é bacana e é tecnicamente a forma correta de se mencionar esse momento para os nossos clientes e quando você for fazer qualquer explicação. Ponto de suprimento, extremidade ajusante da tubulação, diretamente ligada à fonte de abastecimento, que alimenta um reservatório de água e um sistema indireto ou pontos de utilização em sistema direto. Ponto de utilização é a extremidade do subramal, a montante da peça de utilização, até onde ficam preservadas as características da água para o uso que se destina, e a partir da qual a água, a jusante passa a ser considerada água servida. Ou seja, depois daquele ponto ela já não é, ali eu considero já água servida. Ela, depois do ponto de utilização, água servida. Pressão de ensaio. A pressão de ensaio é aquele valor de pressão estática aplicada a uma tubulação a fim de verificar a sua integridade e estanqueidade. Pressão de serviço, maior valor de pressão a que um componente pode ficar submetido em condições de operação normal. Pressão de trabalho, valor de pressão estática e dinâmica a que um componente fica submetido em condições de operação normal. Pressão dinâmica, carga de pressão ou carga pisométrica, que é aquela energia de pressão por unidade de peso da água, atuante em determinada seção da tubulação, sob escoamento, né? Considerada em sua linha de eixo. Pressão disponível é a pressão dinâmica atuante em determinada seção de tubulação, considerada em sua linha de eixo, depois de descontados ou adicionado as perdas de carga e o desnível geométrico de um valor conhecido de pressão dinâmica, atuante e em outra seção dessa tubulação, respectivamente, ou seja, a jusante e a montante. Temos ainda a pressão estática. Então, olha só, quando nós falamos de pressão, existe uma gama aqui que nós já tratamos, né? Que começa desde a pressão de ensaio, pressão de serviço, pressão de trabalho, pressão dinâmica, pressão disponível, pressão estática, pressão manométrica. E ainda temos outros valores, outros tipos de pressão que são estudados na física que não são incorporados na norma, tá? Então, a pressão estática é a carga de pressão, né, pisométrica, tá? Que vê naquela situação sem escoamento. Ela está ali, conforme eu disse, ela está ali estática. E finalizando aqui, ela trata pressão manométrica, que é o valor da pressão estática
ou dinâmica indicada em manômetro. Então, quando eu verifico lá, eu verifico a pressão manométrica. Ele trata aqui ainda, depois da pressão, outros termos que nós seguiremos em um próximo vídeo para que facilite a nossa compreensão. O próximo item ele vai falar que ele trata do termo profissional capacitado, que vai ter no próximo vídeo. Pessoal, serviu para você? Pensa o seguinte, pode ajudar? Gosta de ser ajudado? E eu vejo muitas pessoas falando assim que nós temos que ser parceiros de quem é parceiros, né, muitas vezes. Então vou pedir para vocês aí, se inscrevam no nosso canal. Tem dúvida, onde você quer que nós expliquemos melhor? Faça um comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!